Olá pessoal, então vamos dar continuidade ao nosso teorema trabalho energia cinética com um exemplo, tá? Um exercício que nós vamos responder. O exercício é o seguinte: durante as férias de inverno, você participa de uma corrida de trenós em um lago congelado, tá? Nessa corrida, cada trenó é puxado por uma pessoa e não por cães. Na partida, você puxa o trenó, que tem a massa total de 80 kg, com uma força de 80 newtons a 40 graus acima da horizontal. Encontre, letra A, o trabalho que você realiza. Letra B, a rapidez final do trenó. A rapidez é a velocidade, tá? Após deslocar ΔX de 5 metros, supondo que ele parte do repouso e não existe atrito, tá? Então, vamos começar a responder esse exercício. Vamos lá. Quais são os dados desse exercício? O exercício te fala que a massa do trenó é igual a 80 quilogramas, certo? Te fala que você está aplicando uma força F de 80 newtons, de 180. Só um minuto. 180 newtons, viu, gente? 180 newtons deixa eu anotar aqui. 180 newtons. Eu errei aqui no enunciado. A força é de 180 newtons, tá? 180 newtons. Que faz um ângulo de 40 graus com a horizontal, tá bom? E um outro dado que ele te dá é que o deslocamento, a variação da posição foi de 5 metros, tá? Ele pede para que você calcule o trabalho e pede que você calcule a velocidade final do trenó, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos desenhar como que vai ser como seria esse sistema, tá? Vou desenhar aqui. Se a gente tiver um trenó, vamos supor que isso daqui é um trenó, tá? Um trenó que tem algumas coisas aqui, isso é um trenó. Então, esse trenó vai se deslocar, tá? 5 metros. E eu posso desenhar ele aqui de novo deslocado, tá? É o trenó deslocado. Ele tem uma velocidade que tá vindo para a direita. E a gente tá aplicando uma força F. Uma força F que faz um ângulo θ aqui de 40 graus com a horizontal, tá bom? Quais outras forças que a gente tem que tá atuando nesse sistema? A gente tem a força peso, tá? E a gente tem a normal, que é o plano aqui do gelo que tá fazendo sobre o trenó, tá? A força normal, certo? Então, essas são as forças envolvidas no nosso sistema, tá bom? E aqui ele se desloca de ΔX, tá? Se a gente chamar essa direção aqui de X, né? Y e X, então ΔX é igual a 5 metros na direção X, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a responder o nosso exercício. Letra A. O trabalho realizado por você sobre o trenó vai ser o quê? Vai ser a força na direção do movimento, certo? Qual é a direção do movimento? Direção X, certo? Vezes o deslocamento do corpo, certo? Veja lá, vamos voltar no nosso desenho. Aqui no desenho, a única força que está em X aqui, que tem uma componente em X, é a força F. Olha só, a força F eu posso decompor essa força numa parte em X e uma parte em Y, certo?
Porque ela faz um ângulo aqui de θ com a horizontal. Então, eu posso decompor nessa parte e decompor nessa parte, certo? Essas duas forças aqui, a força peso e a força normal, elas estão na direção Y, certo? Então, elas não têm componente na direção do movimento. O movimento é para cá. O que a gente lembra lá de trabalho? Trabalho, a definição de trabalho é que é igual a força, a componente da força na direção do deslocamento vezes o deslocamento, certo? Então, a única força aqui que vai realizar trabalho vai ser essa força, a componente dessa força F, tá bom? Então, vamos voltar lá, né? O trabalho, então, total vai ser igual a F. Qual que é a nossa componente X que está atuando na nossa F? Vamos voltar lá, desculpa, gente, se vai e volta, tá? A componente X aqui, ó, é o cosseno, não é? Ó, o cosseno cateto adjacente sobre hipotenusa, certo? Então, a minha F aqui, Fx, vai ser F cosseno de θ vezes o ΔX, certo? Então, basta agora substituir os valores. Quanto vale F? 180 newtons. Qual que é o ângulo? 40 graus, foi dado no exercício, tá? E qual que é o deslocamento? 5 metros, certo? Então, quer dizer que o trabalho total realizado por você, fazendo essa continha aqui, 180 vezes 5 metros vezes cosseno de 40, dá exatamente 689 joules, tá? W realizado por você, que é o trabalho total, tá? Então, essa é a resposta da letra A. Simples, né? A letra B. Na letra B, ele pede para a gente encontrar a velocidade final do nosso trenó. Aqui, a gente pode aplicar o teorema do trabalho energia cinética. A gente pode aplicar o teorema do trabalho energia cinética, tá? Qual que é o teorema do trabalho energia cinética? Ele diz que o trabalho total realizado sobre o corpo é igual à variação da energia cinética, certo? O que isso quer dizer matematicamente? Quer dizer que o trabalho total é igual a meio de m velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado, certo? O exercício nos diz que o trenó está partindo do repouso. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que partir do repouso isso quer dizer que velocidade inicial é igual a zero, certo? Então, para a gente encontrar a resposta da letra B, basta a gente fazer a velocidade inicial igual a zero nessa equação, e aí a gente já tem qual que é o trabalho total que a gente achou na letra A, então basta isolar a velocidade final e encontrar, certo? Então, a gente vai ter o seguinte, que W total é igual a meio de m VF ao quadrado, porque a velocidade inicial é zero. Isolando o VF, velocidade final ao quadrado vai ser igual a 2 vezes o W total dividido pela massa, certo? Ok? Agora é só substituir os valores. Isso quer dizer o quê? Que V ao quadrado, V final ao quadrado vai ser igual a 2 vezes. Qual que foi o W total? A gente encontrou no item anterior, que é exatamente 689 joules.
689 joules dividido pela massa total. A massa total do trenó foi dada no exercício, que é 80 quilogramas. Se a gente fizer essa conta, a gente vai encontrar que essa conta aqui vai dar 17,2 metros quadrados segundo ao quadrado. Agora, aqui a gente tem velocidade final ao quadrado. A gente tira a raiz quadrada disso, a gente encontra que velocidade final vai ser 4,15 metros por segundo. E tá finalizado, então, o nosso exercício envolvendo teorema de trabalho e energia cinética, ok?